Boa noite. Ele acha que o amor pela cidade de São Paulo poderá ser despertado quando se fizer, abre aspas, da atual terra de ninguém, um gratificante e belo espaço de todos. No aniversário da metrópole, que ainda não se transformou num espaço gratificante, o Roda Viva entrevista esta noite um dos urbanistas mais importantes do mundo contemporâneo, Jorge Wilrhein. Italiano naturalizado brasileiro, 69 anos, Jorge Wilrhein é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Começou carreira pública como secretário de Planejamento do Estado de São Paulo em 75. Depois, foi secretário municipal de Planejamento em 83. Em 87, ocupou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e em 91 foi dirigir a Emplaza, empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo. Envolvido diretamente por quase 2 décadas com questões metropolitanas e ambientais, tornou-se um dos mais importantes técnicos e estudiosos da vida urbana. Autor de importantes projetos arquitetônicos, publicou também uma dezena de livros sobre urbanismo e planejamento. Conquistou reconhecimento mundial e foi nomeado pela ONU para organizar e conduzir a Conferência Habitat II, realizada em Istambul, na Turquia, em 1996. A conferência reuniu técnicos e governantes de mais de 150 países para discutir iniciativas e fechar compromissos em torno de ideias capazes de recuperar, preservar e promover a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Foi um alerta, um grito de preocupação com o acelerado processo de urbanização em praticamente todo o mundo. O esvaziamento do campo e o crescimento em geral desordenado das cidades criaram sérios desafios para especialistas e políticos. Os problemas urbanos já são apontados como um dos principais dramas que serão vividos pela humanidade no próximo século. 2/3 da população do mundo viverão em cidades no ano 2025. E o Brasil já passou dessa marca. Nas contas do IBGE, 78% dos brasileiros já viviam em áreas urbanas em 1996. Estamos ameaçados pelo mesmo caos que ronda a maioria das metrópoles do mundo. Uma ameaça séria, representada pela crise da habitação, do saneamento e por outros tantos problemas sociais que têm transformado as cidades em amontoados urbanos sombrios, injustos e infelizes. Para entrevistar o urbanista Jorge Wilrhein, convidamos o jornalista Washington Novaes, consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. O arquiteto Flávio Vilaça, professor titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. O professor Milton Santos, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. O professor da PUC, da Fundação Getúlio Vargas e prefeito de Santo André, Celso Daniel. O arquiteto Luiz Carlos Costa, professor de Planejamento Urbano da FAU, na USP, a arquiteta paisagista Rosa Grena Clias e o economista Ladislau Dobor, professor de pós-graduação de Economia da PUC. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, infelizmente, você não poderá fazer perguntas para o entrevistado, porque este programa está sendo gravado. Boa noite, Jorge. Boa noite. No dia do aniversário da cidade de São Paulo, São Paulo tem hoje, 1999, alguma coisa a comemorar? Bom, eu sou um otimista, né? Então sempre busco alguma coisa que possa servir até para uma comemoração. Eu acho que a cidade não está bem, a cidade está mal. Os tais espaços públicos que você mencionou estão se perdendo. No entanto, percebe-se nos interstícios destes aspectos negativos da cidade, percebe-se aqui e acolá pequenas alterações na região metropolitana que permitem manter uma certa esperança. Por exemplo? Existem certos bairros em que os próprios moradores decidem melhorar a sua rua, né? Existem organizações de bairro que reivindicam de forma cada vez mais madura a melhoria de seus bairros e das suas condições de vida. Eu diria até que esse escândalo da corrupção numa das administrações regionais, da maneira como está sendo investigada, se a investigação, evidentemente, for as últimas consequências, é um sinal positivo, porque essa corrupção já existe há muito tempo e o fato de poder
abrir a ferida e investigar até o fundo não deixa de ser um sinal levemente positivo. Mas temos muito caminho a andar. Não é muito pouca coisa em relação... Olha, eu passei os últimos 3 anos da minha vida como jornalista, como repórter de cidade na TV Globo. E eu tive a oportunidade de percorrer a cidade de São Paulo, de norte a sul, de leste a oeste, como eu não fazia há muito tempo, porque quem pode, né, se furta de percorrer a cidade, de ir para o fim da periferia, por razões óbvias. E a cidade que eu encontrei é terrivelmente pior, é assustadoramente pior do que a que eu conheci quando eu era repórter de cidade em 1970. Né? Quer dizer, nesses 20 e poucos anos, piorou de tal maneira que eu perdi qualquer resquício de otimismo. Eu concordo de que está muito pior. Eu só mantenho certa esperança. Professor, o senhor tem uma longa experiência no planejamento em São Paulo. O senhor foi secretário municipal de planejamento, secretário estadual de planejamento, secretário de meio ambiente, presidente da empresa de planejamento, da Implaza. E quando o senhor tomou posse na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Planejamento, em 83, em maio de 83, diante do então prefeito Mário Covas e do então senador Fernando Henrique Cardoso, o senhor disse o seguinte: como amar uma cidade suja e maltratada, deixada à deriva pelo poder público, feia pelo abuso do adensamento e por intervenção descuidada da própria prefeitura? E o senhor falou uma porção de coisas sobre essa cidade. Quer dizer, 15 anos depois, eu lhe pergunto o seguinte, 2 coisas. Por que o planejamento urbano não consegue funcionar na cidade de São Paulo? E segundo, se o senhor ainda consegue amar São Paulo 15 anos depois de ter dito isso? Veja, eu amo São Paulo de uma forma um pouco desesperada, porque eu tenho que admitir que realmente a cidade está mal, está pior. Né? E houve nesse período todo um certo desamor por São Paulo. Eu acho que não é somente o problema de planejamento. No tempo que Mário Covas era prefeito, nós fizemos um plano diretor que tinha boas ideias. Ele jamais foi discutido na Câmara. Ele moveu nas gavetas da SEMPLA, da Secretaria. Né? Não é apenas um bom plano, embora boas ideias e bons planos sejam um instrumento operativo importante. É preciso ter vontade política. É preciso ter amor por São Paulo. É preciso algo que é um pouco inefável, né? E que é difícil numa cidade como São Paulo, porque pelo fato de que em São Paulo, todos os que amam São Paulo amam as oportunidades e o futuro seu e da cidade. Não tem passado, não tem vínculos do passado. E a cidade também não manteve muito do seu passado, ela foi toda reconstruída. Então, essa característica da vida de São Paulo é bem típica do Brasil, porque ela reflete a grande mobilidade física e que às vezes é a mobilidade social da nossa população. Né? Só que a mobilidade cria uma porção de coisas novas, mas ela se destaca, se desliga do seu ambiente físico. Ela não é necessariamente vinculada a raízes da infância, a coisas que naturalmente despertam o amor. O amor, no caso de São Paulo, o amor pela cidade, tem que ser despertado. E muitas vezes é despertado por coisas pontuais, que beneficiam a população e que a população reage de uma forma grata por ver, de repente, uma rua bonita, uma praça aberta, ou um espaço público agradável, um ponto de encontro. E disso nós estamos carentes. E dessa visão estamos carentes. Mas será que essa questão não é uma questão um pouco mais complexa? Não é uma questão cultural muito mais profunda, inclusive ligada com a elite paulistana, a elite brasileira, tá certo? Porque eu acho que existe uma responsabilidade, um compromisso da elite, quando eu digo elite intelectual, elite política, enfim, das pessoas que podem pensar um pouco mais do que aquela situação de premência do imediato, né?
As pessoas que estão na governança, por exemplo, elas têm a obrigação de pensar adiante, não é? E nós sabemos que não se pensa adiante. Jorge, né? posso emendar um pouquinho? Só completando. Estávamos falando há pouco que há 30 anos, no mínimo, em todos os trabalhos que eu fiz, em São Paulo e fora de São Paulo, eu sempre disse que precisa preservar os vales, por vários motivos. Né? E, desde então, 30 anos, só se faz canalizar córrego e acabar com os vales. Quer dizer, o que é isto? O que é que faz? Não é a população que canaliza os córregos. É alguém mais acima disto, tá certo? Não sei, é uma pergunta que eu faço. Será que uma escola de urbanismo, a criação de uma elite um pouco mais dirigida para essa questão do urbanismo, melhoraria isso? Jorge, você falou então do plano diretor que você dirigiu, cuja elaboração você dirigiu e que não conseguiu ultrapassar as 4 paredes da Secretaria Municipal do Planejamento. Na verdade, nos 60, 70 anos, desde que existe plano diretor, a cidade de São Paulo nunca teve um plano diretor livremente debatido por uma Câmara Municipal livremente eleita. Os 2 únicos planos diretores que nós temos, um foi aprovado no auge da ditadura do governo Geisel e o outro foi aprovado sob o entulho autoritário em 1988, na gestão Jânio Quadros, por decurso de prazo. Quer dizer, ele não foi debatido. Muito bem, em 60 anos de história, a cidade praticamente não teve nenhum plano que possa legitimamente levar esse nome. Então, a falta de vontade política, sim, ou falta de interesse das elites, mas quando há problemas sociais, eles são canalizados para alguma forma de solução. Há uma pressão social que faz com que haja alguma resposta por parte do Estado a essas pressões sociais. E a impressão que a gente tem é que não haveria pressões sociais para produzir um plano diretor. E se não há pressões sociais para que surja um plano diretor, e a prova está que em 60 anos quase só houve 2, mal e mal, então é porque eles não têm resposta a dar aos problemas sociais. O que você acha disso? Eu acho muito oportuna a tua intervenção e vou responder primeiro a esta e depois a que a Rosa me fez. É realmente uma coisa curiosa. No Brasil, existe um maior número de cidades que têm leis de zoneamento do que cidades que tenham plano diretor. Portanto, decide-se antes o que se pode ou não se pode fazer nos lotes privados do que decidir sobre o que se quer fazer da cidade. E esta é uma reflexão que nos cabe, inclusive, como profissionais, porque essa falta de sentimento de necessidade de planejar, né, decorre um pouco, talvez tenha algumas raízes culturais resultantes desta mobilidade que é a característica da nossa população. Quer dizer, o imediato, para uma população migrante, o imediato é mais importante do que uma visão de longo prazo, porque ele tem que resolver o imediato. E isso instala uma expectativa de resolver problemas tópicos do dia a dia, né? E não há uma grande atração para saber, bom, mas essa cidade vai para onde, e coisas que parecem mais abstratas. Eu não quero, com isto, jogar a culpa e diluí-la por toda a população como um traço cultural, essa resistência, digamos, a planejar o longo prazo. Mas a verdade é que nós temos dificuldade no país de fazer planejamento de longo prazo. E isto me liga, então, à pergunta da Rosa, né? Eu acho que existem coisas que a gente só pode definir como atraso. Quer dizer, nós temos tido prefeitos atrasados, que não conhecem o potencial daquilo que eles podem fazer, ou que às vezes não tem a coragem de abrir, ou de abrir-se, ou de ir à população. Nós temos instituições aprovadas por lei, o plano diretor em São Paulo não é, mas a lei orgânica do município sim, é a Constituição da cidade. Ela está aprovada, não sei, há 10 anos.
Ué, mas nada se fez para implantar coisa alguma que está lá dentro. A lei orgânica manda fazer uma descentralização administrativa na cidade, criar subprefeituras e criar conselhos comunitários. Isso já foi até discutido e aprovado. Não me recordo quais os debates que houve em torno disto. Mas é a lei orgânica do município. E não tem um prefeito que diga, bom, mas a lei é esta, eu vou implantá-la. Agora, também os vereadores certamente não gostariam dessa situação, porque eles perderiam poder. Possível, sim, mas aí que está a questão do atraso, até do ponto de vista político. Né? Esse conservadorismo, né, no fundo, resulta no quê? Num grande desprestígio da Câmara e dos senhores vereadores. Em lugar que o vereador, com mandato popular, deve buscar aumentar o seu apoio e a sua relação com quem é o seu eleitorado. Quer dizer, é uma visão canhestra, é uma visão míope, é uma demonstração de atraso. Não é que alguém seja iluminado e veja as coisas melhor, mas coletivamente nós temos que superar esse atraso. Jorge, eu gostaria de talvez apertar um pouquinho a coisa, pegando um pouco da parte do Washington, um pouco da parte da professora Rosa, que é o seguinte. De um lado a gente diz, né, o atraso cultural, essas coisas aí, dilui. Ou o prefeito não sabe, ou o atraso, todas essas coisas diluem, né? Eu acho que, quando a gente olha o tipo de absurdos, né, que nós estamos chegando a uma média de velocidade de trânsito de 14 km por hora, né, com carro que anda 150 ou 200, né, uns atrás dos outros, 2 milhões de patetas sentados aí, quer dizer, é um negócio patético, se paralisar por excesso de meios de transporte e dizer que não tem dinheiro. Quer dizer, o nível de absurdos, né, o problema da canalização dos córregos que foi aqui levantado, é um negócio patético, simplesmente. E são volumes fenomenais de dinheiro, ou seja, não é falta de dinheiro. Não é falta de conhecimento do que é necessário. Né? É só pegar, todo mundo sabe o que é para fazer com os transportes, é mais transporte coletivo, é o metrô, é o anel, né, em torno da cidade, essas coisas. Todo mundo sabe o que se deve fazer. Né? Aumentar a permeabilidade do solo para as águas, o parque, enfim. O que eu acho que a gente está puxando de diversos lados é o seguinte: quem manda nisso? Porque, para mim, não vai dar para que atraso cultural, porque ignorância, porque os prefeitos não sabem. Os prefeitos sabem. Né? De certa maneira, nós temos, eu acho, uma dramática clivagem entre as necessidades da cidade e a estrutura real de poder de decisão sobre ela. Porque tem gente que tem poder que toma as decisões. Quando você canaliza um corpo determinado, você tem empreiteiras concretas. Tem um projeto. Olha, e estudos, e dinheiro, e volumes grandes, e todos os dossiês técnicos correspondentes. E a tal vontade Jorge, quem é política. que manda na cidade? Mas, se isso é uma pergunta, eu diria que, em primeiro lugar, é claro que um prefeito tem muito poder e manda na cidade. Né? Mas o fato dele mandar não significa necessariamente que ele tenha uma vontade política claramente expressa. Mas acho que não é o prefeito que o Ladislau queria dizer que manda na cidade. Bom, não, mas não vamos omitir, eu sei, mas chegaremos lá. Mas a verdade é que o prefeito manda na cidade, sim. Não é o único que manda na cidade, isso é outra coisa. Mas ele tem poder, e ele tem poder decisório. Ele tem poder, inclusive, nas suas relações com o secretariado que ele forma, no qual ele é relativamente livre de formar. Agora, o poder na cidade, em grande parte, estão em mãos privadas de quem constrói a cidade, de quem faz a cidade, de quem loteia, de quem constrói. Né? E em estágios mais anteriores, digamos, à metropolização, a ligação do loteador com quem é dono de transporte coletivo, dos donos da linha de ônibus, sempre significava um poder muito grande na posse, digamos, da cidade e na configuração da cidade. Mas hoje em dia eu preciso dizer que esse poder, digamos, imobiliário, né, o poder dos negócios, ele está ao lado de muitos outros poderes econômicos na cidade de São Paulo. E não há sempre consenso em relação ao que se faz. Né? De maneira que existe uma margem de debate, de discussão bastante não há ampla. consenso sobre o que se faz. Não, digo, existe uma margem para negociações, para pôr forças econômicas juntas e até para jogar com as contradições existentes. Até nesse sentido, Ladislau, eu não sei o que o Jorge acha, mas
É evidente que os grandes interesses das empreiteiras de obras, eles são extremamente importantes. Mas para uma empreiteira de obras pode interessar tanto fazer o saneamento de um fundo de vale, quanto fazer, por exemplo, uma obra no metrô ou então um corredor exclusivo de ônibus, porque as diferentes formas de fazer a cidade, elas também podem gerar lucro a partir de recursos captados pelos tributos das pessoas. Então, eu nesse sentido, concordaria com o que você estava comentando, tá certo? Existe um papel que é um papel fundamental, se ele é exercido enquanto tal, porque se ele não é exercido com vontade política, o papel do prefeito, dos vereadores, naturalmente, eu acho que tende a haver, sim, uma submissão daqueles que falam mais alto, do próprio poder econômico. Não sei o que você acha disso em relação ao município de São Paulo, cidade de São Paulo e a própria região metropolitana. Eu acho que no caso de São Paulo tem havido ausência de vontade política clara, ausência de projeto por parte do prefeito eleito, né? Este do anterior também, né? Mas, então, eu acho que falta um pouco um projeto que possa ajudar a fazer a negociação entre as forças políticas e as forças econômicas existentes. Porque eu concordo com o prefeito, para um empreiteiro, então mesmo para um construtor, se ele faz um edifício de 10 andares neste bairro ou naquele, contado um pouco a demanda e a possibilidade de venda, não faz tanta diferença, quer dizer, ele se adaptaria, como sempre se adaptou, né? As leis de uso de solo realmente se modificaram nos últimos 40 anos, digamos, 30 anos, e continuou-se a construir. Os construtores às vezes se queixavam muito, dizendo, não, isso é um desastre, diminuir a taxa de ocupação, ou a coeficiente vai acabar com a indústria imobiliária, vai dar desemprego. Nunca aconteceu isso, né? Quer dizer, foram se adaptando, os negócios foram relativamente bem, né? Então, eu acho que falta realmente projeto e vontade política para poder coordenar. Mas por que a população elege, então, essas pessoas? Por que a população elege essas pessoas que não têm vontade política ou têm uma vontade política conivente com esses interesses que não são os interesses da cidade? A população não está informada de quais são os seus problemas reais e a forma real de resolvê-los, ou ela não tem oportunidade de votar em pessoas que ela gostaria de votar porque os sistemas de escolha de candidatos não lhe permitem ter esta escolha real que elas gostariam de ter. Na sua opinião, o que acontece? Eu não estive aqui na última campanha para a prefeitura, eu não estava no país, então eu não posso citar exemplos, né? Mas, frequentemente, existe um divórcio entre o discurso eleitoral do candidato e aquilo que depois ele implementa, né? E não há, muitas vezes, cobrança posterior. Por outro lado, quando a gente vota a favor de um candidato, mas muitas vezes a gente vota contra outro, né? Quer dizer, o que é normal, você tem um leque de candidatos e você diz, meu Deus, se esse entrar é terrível, eu vou votar no outro que tem mais chance de ganhar. Existem muitas razões, muitos motivadores para isto. E, de qualquer forma, o candidato, naturalmente, procura oferecer um leque e procura, a fim de ganhar a eleição, tocar naqueles problemas que são sentidos como mais urgentes. E aí existe uma diferença que, às vezes, o prefeito Jaime Lerner menciona. O urgente não é a mesma coisa que o importante. O urgente imediatamente é sentido e é abordado, e é claro que num discurso eleitoral é esse que figura em primeiro lugar. Mas, às vezes, o importante não só não é urgente, como não é sequer popular. Mas aí não entra, então, a questão da informação? Aí entra, sim, antes da informação, para um candidato entender o que é importante e ter a coragem de dizer, eu vou fazer isto, vocês podem achar que eu estou errado, podem achar que não é popular, que não responde à primeira coisa, mas esta é a coisa importante para São Paulo poder viver, e assim. Ele precisa ter, primeiro, a coragem de expressá-lo, né? De adotá-lo. Em segundo lugar, sim, é um problema de informação também, durante a campanha. Eu gostaria de te perguntar, porque na sua intervenção até agora, você foi mais ou menos assim, ameno na sua colocação das possibilidades de melhoria da cidade. Agora, eu sei que você sabe, eu não vou dizer nenhuma novidade para você, que a cidade de São Paulo está num processo de piora, de degradação continuado e acelerado.
E parece que uma coisa que é mais ou menos óbvia é que é necessário transformações que a gente poderia adjetivar de estruturais, quer dizer, mudanças substanciais no processo pelo qual a cidade se desenvolve. Então, em que aspecto? O aspecto já mencionado, o do trânsito. Quer dizer, a circulação da cidade é absolutamente irracional. O domínio do automóvel em ruas limitadas, a ausência de uma política de transporte público realmente vigorosa, mostra que nós estamos volteando o problema e não estamos enfrentando, nós estamos colocando na pauta da discussão e até da escolha política que daí viria, a possibilidade de uma estratégia para transformar essa cidade numa cidade com mínimo de possibilidade de funcionamento, porque resolvido o problema da circulação. E isto não é um problema, quer dizer, é um problema urgente, sim, porque nós estamos parando a cada momento, mas é um problema também importante no sentido de exigir uma estratégia de longo prazo. Outra questão estrutural fundamental, a questão da habitação popular, não como moradia estritamente, mas como condição urbana. Quer dizer, a São Paulo é uma cidade em que cada vez mais o pobre, o sujeito que não é capaz de entrar no mercado imobiliário, está sendo jogado por uma condição cada vez mais desvalida, onde ele não tem nem condições de moradia e nem condição de serviços públicos e de habitabilidade mínima. Então, isso, na medida em que isso gera uma condição de exclusão social forte que redunda numa condição de desesperança, de violência, de coisas que atingem a todos, é indispensável a gente pensar como criar a possibilidade da maior parte da população de baixa renda ter uma condição de habitabilidade, de viver na cidade, de encontrar o seu lugar, a sua possibilidade de desenvolver. Então, essas duas coisas, só para terminar, essas dois problemas, eu acho que implicam em mudanças estruturais nas condições da produção imobiliária, da condição de uso do solo, de propriedade do solo e das condições de produção imobiliária, onde o setor imobiliário tem que absorver uma parte do custo social daqueles que não podem ser atendidos pelo próprio mercado imobiliário que ele faz. Isso é um problema sério. Quer dizer, já houve algumas fórmulas de compensatórias, a coisa da operação interligada, tal, na sua essência, pretendia alguma coisa, toma lá, quer dizer, me deixa ganhar um pouquinho mais que eu faço uma casinha popular por outro lado. Mas isso de uma maneira canhestra, não vou entrar no mérito. Isso aqui sou totalmente contra esse instrumento, mas eu diria que, como política geral, a gente poderia ter uma mudança estrutural na forma de produzir e de repartir socialmente a cidade. Podemos caminhar por aí. Então, para mim, o plano diretor seria o plano que juntasse todas essas mudanças estruturais e delineasse um projeto de cidade à altura dos problemas que nós estamos vivendo hoje e da potencialidade e da importância que a cidade tem daqui para frente. Então, essa coisa que o Flávio fala, eu realmente não concordo. Quer dizer, o plano diretor não funcionou no passado, isso não quer dizer nada, quer dizer, não funcionou num outro contexto. O problema é se ele pode ser apropriado, porque ele é uma figura constitucionalmente instituída. Se ele pode ser apropriado pela sociedade para definir essas estratégias de mais longo porte e capaz de provocar essas mudanças estruturais num tempo razoável. Você ainda acredita nisso? Eu queria pedir carona para a economia do seu tempo. O São Paulo é uma cidade que tem 17 milhões de habitantes. Quer dizer, que a população é maior do que a de 90% dos países. Então, eu me pergunto se um plano diretor tem a possibilidade de alguma eficácia. Há muito tempo que eu desconfio dos planos diretores. Eu nunca considerei isso um instrumento real de organização da vida urbana. Eu vou explicar por quê, sobretudo agora com a globalização, onde o plano diretor acaba sendo um plano dirigido por forças que têm uma capacidade de arraste das outras forças presentes na cidade e cujo contrapeso se encontra na federação. E São Paulo não é a federação. E sequer é federado com o poder. Então, eu creio que haveria que
talvez abandonasse a palavra de plano diretor, buscar outra. Sobretudo porque a cidade, o Rousseau já dizia isso há séculos, a cidade não são só as pedras, não é o loteamento, nem a construção de um córrego, ou o asfaltamento de uma rua, ou a criação de um túnel, que resolve a questão central da existência das pessoas na cidade. Ou nós vamos cuidar da disciplina material da cidade, ou desses 16 milhões de pessoas que vivem nela e que estão abandonadas. Então, eu creio que essa questão dessa revisão da nossa posição frente à cidade, essa coragem de dizermos, olha, o que fizemos até agora não serve porque não podia servir. O discurso do planejamento nunca passou de um discurso. Nunca houve, na realidade, planejamento urbano no Brasil. Nunca houve. Então, nunca houve. Houve um planejamento das coisas. Mas não são as coisas que estão em jogo. São as coisas em função da existência das pessoas. E agora uma pergunta muito prática. Corre um rumor agradável de que o doutor Jorge William seria o ministro da coisa urbana no Brasil. Ministro da coisa urbana no Brasil. Como o ministro William enfrentaria a questão de São Paulo, não como conjunto de objetos, mas como lugar de existência das pessoas? Vou tentar. O que vocês levantaram agora é muito rico e vou tentar recuperar. Você falou em habitação, falou em transporte e, finalmente, em problema do plano diretor. E o professor, igualmente, toca com ceticismo, aborda com ceticismo o problema do plano diretor, mas, ao mesmo tempo, com recusa e coloca o problema material de um lado e o problema da vida das pessoas do outro. O que abre uma perspectiva de discussão muito rica, né? Veja, muitas vezes eu estava vendo até em documentos antigos, em livros, até em coisas que eu escrevi, e que tem 15 anos, tem 20 anos, e todos nós temos a oportunidade de reler as coisas que escrevemos, coisas que às vezes são até atuais, quer dizer, soluções que foram dadas há 20 anos e que nada aconteceu e que, no fundo, poderiam ser feitas agora e até que tem uma certa atualidade, né? No caso do transporte público, isso é comum. Quer dizer, dizer que a garantia de pontualidade do ônibus é dada em primeiro lugar porque ele circula sem concorrência em faixa própria, meu Deus, essa ideia deve ter 50 anos na Inglaterra. E aqui certamente tem 20, 30 anos, né? A São Paulo foi até pioneira nisso. Estabeleceu uma pequena linha na Moca que estava em faixa própria. E depois foi abandonado. Não teve continuidade. Então, às vezes, as ideias até existem. Como, por exemplo, na parte habitacional, né, formas de garantir, de criar cooperativas, formas e mecanismos, e até experiência que já existe, de criar a chamada cesta da construção, né? Não é propriamente uma cesta porque não cabe numa cesta, mas é um conjunto de materiais de construção para cooperativas de autoconstrutores, para associações de autoconstrutores. Essas são ideias que não foram levadas à frente, mas que ainda hoje, em certas circunstâncias, valeria a pena levá-las, experimentá-las. Se elas não vão para frente, ou se elas não forem experimentadas, é por falta de vontade política de fazê-lo. Às vezes até falta de espírito público, né? Falta, portanto, de assumir a cidade como, disse o professor, como um conjunto de pessoas e não um conjunto de coisas. É claro que as pessoas necessitam das coisas, no entanto. E não podemos também pensar nas pessoas desligadas do ambiente físico onde estão as coisas, né? Mas a concentração, a focalização central
me parece, deva ser realmente o de criar um ambiente que seja bom para as pessoas que vivem. Mas o senhor ainda acredita que seja administrável? Quer dizer, que as nossas formas políticas sejam viáveis? Quer dizer, um prefeito lá do seu gabinete que emite ordens sábias e planejamentos que outras pessoas fazem, que esta forma de aglomeração humana é administrável? Não, a administração tem que mudar, a forma e os mecanismos devem ser outros, mas isso não libera o prefeito eleito da sua responsabilidade de ter sido eleito para uma determinada função. Mas ele se vê diante de uma impossibilidade prática. Mas São Paulo não pode continuar sem ter subprefeitos, sem ter uma descentralização e sem ter os conselhos comunitários, a fim de poder, inclusive, abrir e dar transparência à própria administração da cidade. Então, é claro que existem alterações estruturais que devem ser feitas, né? Mas isto não elimina a responsabilidade de quem tem vontade pública, da demonstração da vontade pública. E quanto ao problema de que plano diretor nunca deu certo, eu preciso dizer que em algumas cidades do Brasil deu certo, quer dizer, serviu, foi instrumental, né? É claro que não foi instrumental de uma forma mecânica ou acadêmica, não. Eu acho que o que é um plano... acho que muda e hoje em dia, antes de mais nada, uma estratégia, né? É uma orientação. O que seria a forma acadêmica? Para dar certo? Não, eu menciono a forma acadêmica no sentido daquilo que era ensinado nas escolas como sendo os diversos capítulos de um plano. Isso, muitas vezes, bate contra a realidade e não funciona. Mas em muitas cidades do Brasil, ou em algumas cidades do Brasil, nós vimos realmente um planejamento funcionando, quer dizer, sendo posto a serviço das pessoas e não só das coisas. De uma parte da cidade. Agora. Só um segundinho, eu vou pedir... De uma forma bastante razoável, a ponto de suscitar, por parte da população, um grande orgulho por sua cidade. Eu estou pensando em Curitiba neste momento, né? Mas há outros casos. Quer dizer, no momento em que a população se orgulha da sua cidade, é porque se chegou a um patamar mais do que razoável de civilidade nessa cidade. E muitas vezes foi feito em decorrência de um plano, quer dizer, de um feixe de decisões consistentes. E vamos aqui voltar para a questão que o Milton havia colocado, que era o que o senhor faria em sendo ministro das coisas urbanas para a cidade de São Paulo? Eu não sei se o Milton está me nomeando. Está nomeando? Eu creio que está quase nomeado. Está quase nomeado. Não, eu acho que não há essa hipótese. Mas, de qualquer forma, a pergunta, teoricamente... Eu acho que, ao nível federal, o tratamento das questões de política urbana nunca foram tratadas, ou raramente foram tratadas. Nós temos uma total carência de política urbana no Brasil. Eu acho que a política urbana não significa fazer aquilo que os prefeitos em cada cidade fazem ou deveriam fazer. Se trata de dar uma orientação genérica e sobre a questão urbana, diversificando as diversas situações existentes. Nós temos cidades novas que estão sendo criadas, né? Nós temos uma fronteira móvel que está penetrando o oeste. E repetindo os erros das velhas cidades. Cuidadosamente repetindo todos os erros das cidades espontâneas do passado, né? Existem rede de cidades médias que estão enriquecendo e sendo, digamos, as cidades com melhor qualidade de vida hoje em dia. Existem grandes metrópoles e conurbações muito grandes, criando problemas muito sérios. Então, estas questões é que devem ser catalisadas ou devem ser focalizadas pela política urbana, a fim de poder, não necessariamente orientar, mas pôr o conjunto desses problemas e tratar esses de uma forma consistente. E, inclusive, apoiar os prefeitos ou as regiões, mas especialmente os prefeitos, no sentido de dar solução, de orientar financiamentos, né? E de criar condições em que os prefeitos possam desenvolver o atendimento da sua população. Então, existe um campo para a política urbana, sim, existe uma necessidade de política urbana. Aparentemente, existe uma vontade do governo de entrar neste campo, uma vez que foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Não sabemos ainda realmente quais são as intenções da pessoa indicada para esse fim, que é o Sérgio, que é o Cutolo, né?
Mas, então, eu não posso dizer o que eu faria, mas eu acho que existe algo a ser feito, sim. E a federação, por exemplo, a sua resposta, ela volta às coisas. E ela volta ao prefeito como uma vontade, quer dizer, um voluntarismo. Eu não creio que a solução passe por aí. Eu também é a tô organização territorial e política do país que está em jogo hoje. Está claro, essa semana a gente avançou 10 anos, né, no entendimento do país. E o que a gente viu, está vendo, é que a organização política territorial não está respondendo às condições do momento histórico. Essa que é a minha questão Mas central. a minha Dizer, tese em como é relação a isto, professor, é realmente que o rearranjo territorial, o meio ambiente e a questão urbana são coisas que vão juntas. Mas com as outras políticas, porque o problema com a política que foi elaborada, mas vão juntas. Não é e nós, na realidade, temos... o próprio prefeito resolver coisas localmente, coisas cuja origem é federal ou global, e quem conversa com o chamado mundo é só o governo federal. Mas não necessariamente. Os prefeitos não têm como conversar, mas não necessariamente. exceto obedecer. Quer dizer, o fato de que a política escapou aos políticos no Brasil, que as grandes empresas, as grandes agências de notícias organizam o poder real dentro do país, é isso que a gente tem que discutir. Então, a coisa do córrego, são coisas importantes. E essa vontade... Mas eu creio que a questão central é o conteúdo do território. E essa vontade política também. Essa vontade política, porque parece que foi o fim da linha que nós chegamos, né? Ainda há pouco, as conclusões acabaram convergindo toda para essa explicação. O que falta é vontade política. As medidas não são tomadas porque não há vontade política. Não se chegam a soluções porque ninguém assume a cidade. Mas existe vontade política para certas coisas e não existe para outras. Essa vontade política abstrata, assim, precisa ser um pouco... Não, mas nós estamos falando em vontade política para resolver as questões urbanas. Sim, mas já aí vontade política para resolver as questões não urbanas. Veja, eu gostaria realmente... Mas então, o que houve com São Paulo? Por que não surge vontade política aqui? Você diz em alguma cidade surge. Nunca houve. Por que houve? Olha, Rogaram uma praga? Eu gostaria só de intervir um instantinho aqui. Quando nós estivemos no Departamento de Planejamento, na sua gestão como secretário da SEMPLA, nós elaboramos 7 planos de administrações regionais. Porque quando eu assumi, eu sou muito disciplinada. E me disseram que o governo Montoro estava criando um governo em que um dos lemas era a participação popular e outro era a descentralização. Então, quando eu assumi, eu disse ao Jorge, eu só assumo se for me permitido fazer planos das administrações regionais com participação popular. E nós fizemos isto. Fizemos 7 planos de administrações regionais, Santana, Freguesia do Ó, aliás, Santana não foi concluído, mas Freguesia do Ó, São Miguel Paulista, Itaquera, Campo Limpo, Santo Amaro. E foram feitos estes planos realmente levando o conhecimento que o técnico adquiria ao analisar a região, né, era levado para um encontro com a população, que era divulgado, era apresentado para eles as questões que nós achávamos que eram importantes para eles e discutíamos, inclusive. Depois disso, consolidado, foram feitos os planos, e esses planos foram somente publicados mais tarde, quando o Jorge foi secretário de Meio Ambiente do Estado, está em lindos livros. Ninguém nunca mais assumiu, nem aqueles técnicos que permaneceram na Secretaria de Planejamento do município, nem estes quiseram mais saber, nem a administração, que foi uma administração, inclusive, considerada popular, não é? Que veio em seguida, não foi buscar nem mesmo um resquício daquilo que foi feito para retomar, ou para dizer que aquilo estava errado e que tinha que fazer diferente. Não se fez mais nenhuma tomada de
projeto de administração regional de descentralização. O que é isto? Isto é um descompromisso total do corpo técnico. Isso não quer dizer nada de população. Mas também é isso falta realmente... de compromisso da população. Que população? Não ficou descompromisso dos comprometida com técnicos. aquilo. Porque eu não tinha compromisso com... Não tinha população nenhuma pedindo para mim para eu fazer aqueles planos. Eu queria só pedir que É um o Jorge... compromisso do técnico, como brasileiro e como patriota. Eu queria só pedir que o Jorge tivesse a possibilidade de intervir também nesse... Está virando uma mesa redonda. Não é nada contra. Não, lógico. Mas, veja, se existe ou não existe voluntarismo, né? Se é uma questão de vontade pública do prefeito ou não é. Eu acho que em boa parte é. E eu vou repetir por quê. Existem cidades que são melhor administradas do que São Paulo. Existem cidades em que o planejamento teve alguma função, e está tendo alguma função, em que as coisas têm uma certa consistência. O plano que é feito hoje em dia, ou que tivesse que ser feito, é um conjunto de estratégias. E acredito que no caso de São Paulo, inclusive, pontuais. Eu acho que São Paulo necessita da reconquista do espaço público. Ele necessita de uma concentração de preocupações, de desenho e de obras nos espaços públicos. Nós só pensamos em espaço privado, nós só codificamos o espaço privado e abandonamos o espaço público. No momento que conseguimos criar espaços públicos em que a população se identifique com esses espaços e os transforme em seus lugares, portanto, emprestando a sua afetividade a esse espaço que lhe é oferecido, bem desenhado, bem cuidado, nós começamos a gerar uma população que ama o espaço, a coisa física da cidade e o fato de ser paulistano, e não apenas as oportunidades que a situação sempre lhe oferece. Então, eu acho que existe o que fazer, e existem projetos que estão arquivados até, e muitos projetos novos que podem ser feitos. Então, eu sou otimista. Quando sou otimista, apesar do desespero de ver o espaço público no estado em que hoje se encontra, né, assim, cercado de tal forma que eu não sei mais quem está cercando quem, né, se as pessoas presas são os que estão dentro dos condomínios fechados ou se são aqueles que estão fora que não podem entrar. Né? Estamos gerando um espaço totalmente segregado a ser rompido, a ser reprojetado, a ser, inclusive, tornado mais bonito. Mas, doutor Jorge... Então, essas são coisas que podem ser feitas e que despertam na cidadania um amor que, por sua vez, cobra das autoridades a manutenção, a preservação e novos projetos. Mas, doutor Jorge, o professor Milton colocou aqui uma questão que vários autores estão colocando, é o seguinte. Quer dizer, como é que o senhor faz se o espaço da política está desaparecendo por causa da globalização? Quer dizer, as instituições... Muito bem, vamos entrar nisto. Então vamos entrar. Quer dizer, o senhor tem hoje governantes no mundo inteiro olhando o dia inteiro no computador, no terminal de computador, a cotação da Bolsa de Valores de Tóquio, de Londres, de Frankfurt, de Nova York, de todos esses lugares. De São Paulo. De São Paulo, com a obrigação de responder em tempo real e imediato a todas essas coisas. O professor José Eduardo Faria tem escrito isso muito no estado de São Paulo. Isto elimina o tempo da política. A política é mais lenta. A política exige negociação, a política exige mediação, a política exige formação de consenso, exige tomada de decisão. Como é que um governante, como é que se faz para resolver esta questão? Quer dizer, o senhor tem a globalização e a necessidade de resposta imediata e, ao mesmo tempo, o senhor tem esta enchente, este caudal de dramas urbanos para resolver. Como é que se resolve esta questão? Veja, eu considero a globalização um ambiente, como um plano sobre o qual estamos vivendo. Né? Muito antes de ter sua influência econômica, a globalização também tem uma influência cultural. Né? No campo da informação e da desinformação, se for o caso, entende? Mas é um plano no qual estamos vivendo. Nós não vamos ir a lugar algum se dependermos nas nossas decisões políticas do que acontece nesta ou naquela bolsa.
Mas é o que está acontecendo hoje. Sim, O mas Brasil acaba de tomar... é uma coisa que não nos levará a lugar nenhum. Mas o Brasil acaba de tomar Mas isso não é decisões só... extremamente graves respondendo Mas exatamente não a é isso. só o Brasil. Algumas medidas estão vinculadas a mercado de capitais. Algumas medidas financeiras podem estar dando resposta a uma situação do mercado de capitais. Mas nós não podemos viver... uma coisa é a economia de mercado, até aceitável se regulada. Outra coisa é sociedade de mercado. Esta é inaceitável. Mas eu não discordo do senhor quando o senhor Então diz eu vou continuar. Nós não podemos viver acima. Nós estamos vivendo Muito bem, assim. então permita que desenvolva então mais esse ponto. A visão que eu tenho deste final de século não é uma visão de uma época de ajustes, como algumas teorias neoliberais queriam 2 anos atrás, antes das últimas crises, estavam ainda defendendo. Não é um período de ajuste porque terminou a Guerra Fria, porque terminou a União Soviética, porque terminou o planejamento estatal e, dizem alguns, terminou o socialismo, né? Então, dentro dessa hegemonia de um único sistema econômico, alguns teóricos dizem que os países devem se ajustar. Eu acho que este fim de século se caracteriza mais pelas rupturas que estão ocorrendo do que por ajustes. E essas rupturas são muito profundas, porque são rupturas na maneira de produzir, na organização do trabalho, na transnacionalização das empresas, na forma de lidar, ou na forma hipotética de lidar com a informação decorrente de um desenvolvimento tecnológico no campo da informação, satélite, chip de silício, transistor, né, que acelera e aumenta o volume de informação com o qual temos que lidar. Dentro de todo esse esquema de fim de século e de ruptura, eu acho que a humanidade está enfrentando um futuro para o qual não tem sequer nome. Nem preparo. A tal ponto que nós, para falar do futuro, usamos vocábulos do passado. É pós-industrialização, é pós-modernismo, é pós-capitalismo. Mas ninguém mais usa essa expressão. É aquilo, ainda se usa, é aquilo que vem depois. Mas nós estamos numa época... essa expressão não pode analisar nada, entendeu? Esse é o problema. Né? Mas é uma época em que, inclusive, conceitos novos devem ser criados. É uma época que, intelectualmente, até é muito rica. É a época dos enciclopedismos. Né? Mas é também uma época em que se está renegociando o pacto social. Apesar das idas e vindas, a humanidade passou esses últimos 50 anos no sentido de uma democratização, com altos e baixos e certamente não universal e não sincrônico. Né? Mas a verdade é que houve uma emergência da sociedade civil, que há uma rediscussão sobre o papel do Estado, sobre o papel do mercado, sobre o papel da sociedade civil. Não há consenso nessa discussão, mas é uma negociação que está surgindo nos países todos. Mas a ONU diz no seu relatório que o mundo vive hoje é padrões de consumo, matrizes energéticas absolutamente insustentáveis e uma concentração de renda inédita na história do mundo e absolutamente inviável, que ameaça inviabilizar tudo. Sim, mas esse é o perfil que a ONU Este é um dado também, mas esse dado é concreto, mas ele tem que ser colocado dentro de uma perspectiva histórica. É isso que eu estou tentando fazer. É necessário perceber que existe uma mudança que é no sentido de entrar no século XXI de outra maneira, e nós não sabemos qual. Mas certamente não será nos transformando numa sociedade de mercado. E isto é preciso ter clareza, porque nós não podemos, no Brasil agora, mas isso poderia valer para outros países também, não podemos no Brasil ficar pendurados no vai e vem das bolsas, que é a vida deles, mas pendurados nisto sem ter um projeto nacional, sem ter uma estratégia e uma política que tem que ser de longo prazo. Mesmo que existam medidas de curto prazo, sempre haverá medidas de curto prazo, mas é necessário ter um projeto de longo prazo para poder enfrentar essas mudanças, esse período traumático de transição da história pela qual estamos passando no Brasil como no resto do mundo. O que me preocupa é exatamente fazer um pouco
através da sua opinião, esse debate a respeito de qual é, afinal de contas, o impacto da chamada globalização sobre as condições de as pessoas, através do espaço público, da vida pública, da política, controlarem minimamente as suas vidas. Me preocupa isso porque, às vezes, me parece que essas questões são colocadas com um determinado fatalismo, que também me parece justamente o que você está tentando responder aqui. Então, por exemplo, tudo bem, é normal que se responda aos estímulos dos mercados financeiros, mas também é verdadeiro que aqui no Brasil, o governo federal poderia perfeitamente ter levado a efeito uma desvalorização da moeda com controle da inflação num momento de calmaria e não forçado pelas circunstâncias como aconteceu agora. E se tivesse feito isso, teria começado a fugir desta submissão total à lógica dos mercados financeiros. O que eu quero dizer com isso é que eu não creio que vá até o ponto em que algumas pessoas falam a perda de soberania nacional. A mesma coisa me parece verdadeira com relação à possibilidade de fazer política também nas localidades. A mesma coisa, eu digo, porque, para tomar o exemplo da União Europeia, não como exemplo a ser seguido, mas um exemplo de que as coisas podem funcionar de outra maneira. Na União Europeia, que é uma organização que funciona diferente, por exemplo, aqui do Mercosul, o Mercosul é mais autoritário, mais de cima para baixo, no interior da União Europeia, começaram a se formar articulações entre cidades, articulações em rede, horizontais, entre cidades, para que as cidades pudessem também ter voz num processo de articulação de todos os países da Europa. O Eurocidades. Aqui na América Latina, aqui no Mercosul, no âmbito do Mercosul, também foi criada essa instância, essa instituição que envolve várias das cidades mais importantes da América Latina, que se chama Mercocidades. E, da mesma maneira, eu creio ainda que é perfeitamente possível que se pense que nem tudo, é como nós estávamos discutindo no momento anterior, nem tudo vai ser submetido de maneira absolutamente automática aos ditames do poder econômico, dos interesses econômicos. É perfeitamente possível que eles sejam domados, se houver vontade política não de uma pessoa individual, mas vontade política coletiva para que isso daí venha a ocorrer. Cito, por exemplo, o caso da própria região do Grande ABC, onde nós estamos vivendo hoje, uma busca de articulação e mesmo de um planejamento, não um planejamento antigo, no qual eu não acredito, mas um planejamento estratégico, através do qual se articulam vontades em conflito no sentido de estabelecer acordos que sejam de interesse de todos. E pela primeira vez na história da região, as lideranças locais começam a dialogar com o grande capital implantado lá na região do Grande ABC. É verdade que há as demissões da Ford, essas demissões complicadíssimas da Ford, mas é verdade que elas foram antecedidas por uma negociação muito importante que foi feita pelo Sindicato dos Metalúrgicos com a empresa, com a Volkswagen. E da mesma maneira, as prefeituras, com as empresas, com os sindicatos, com as entidades ambientais, estão buscando fazer um planejamento estratégico desta ordem. Eu não acredito em voluntarismo, mas eu também não acredito em fatalismo. Eu acredito que existe um espaço que tem que ser recuperado, considerando que o nível nacional precisa ser parte de um projeto de soberania, mas ao mesmo tempo com um processo de descentralização que permita a participação também descentralizada e localizada. Acredito que dessa forma nós podemos fugir do planejamento apenas físico-territorial e fugir também, portanto, de apenas fazer canalização de córrego, mas pensar a cidade como uma cidade de pessoas. E atuar sobre isso junto com as forças que realmente atuam na cidade e fazem a cidade ser como ela é ou como ela poderia ser. Essa ação política, né, do prefeito, né, expressa a vontade política de mexer. E acho que existem hoje em dia possibilidades que não nos municípios que não dependem de instâncias superiores. E, inclusive, formas de ligação e de associação, como as expressas agora no caso de Santo André, que são viáveis, que são novas formas de fazer política e novas formas de mexer com a cidade. Né? Não só fazendo ligações e aprendendo com casos semelhantes, né? Que é uma coisa também útil, mas também criando redes e criando novas formas de organização do trabalho em conjunto. Quer dizer, o que acontece em Santo André e acontece em algumas outras cidades no Brasil e fora do país, tem que ser analisado pelo aspecto positivo.
né? Quer dizer, é uma nova forma, inclusive, de fazer política, né? Não é mais hierárquica, ou não é exclusivamente hierárquica, né? É mais na construção de redes e de trabalho conjunto, tendo clareza sobre o objetivo comum que se está adotando. Há muita diferença entre o trabalho, a organização do trabalho hierárquico, como nós o conhecemos, né? Um general, 2 coronéis, 4 capitães, assim por diante, e o trabalho em rede, em que alguns elementos, né, muito diferentes, né? Pode ser uma prefeitura com um banco, com um sindicato, com 2 ONGs, né? Estão juntas para um determinado objetivo. E ficarão juntas enquanto esse objetivo estiver sendo trabalhado. Agora, não se transforma numa instituição, Jorge, mas traz um resultado. Então, esta forma de trabalho, que eu trabalho em rede, né, e que está começando a ser praticado, leva a outras formas, inclusive, de exercício da política, a outros objetivos na formulação de políticas. Jorge, eu acho... Vou botar um pouco aqui de pessimismo nessa conversa. O Jardim Ângela, fica aqui na zona sul de São Paulo, é um lugar conhecido, todo telespectador conhece, é uma das regiões mais violentas da cidade. A favela de Heliópolis é outra região que sempre aparece no noticiário. Eu falo que aparece no noticiário porque foi o motivo pelo qual eu fui lá, conhecer esses lugares. E conhecia muitos anos atrás e voltei agora há pouco tempo, quando estava como repórter. Essas regiões, no começo, eram aglomerados absolutamente precários, de casas de madeira ou de madeirite, sem rede de água, sem rede de esgoto, muitas vezes sem energia elétrica e completamente caóticas. Hoje elas continuam caóticas, mas elas não são mais precárias no sentido de passíveis de serem destruídas por um trator. Né? Elas são habitações de tijolo, com laje de concreto, com videocassete lá dentro, muitas vezes, com televisor colorido, com uma Brasília 74 parada na porta, com esquadria de alumínio. Agora, quando você examina isso como um conjunto de pessoas vivendo, se verifica que não há nenhum tipo de ambiente de convívio nesses lugares. Justamente por quê? Porque a prefeitura e o jeito que foi montado aquilo impediu o surgimento, ou enfim, não previu e não estabeleceu o surgimento de qualquer área pública. Então, são favelas de concreto hoje que existem e que formam a periferia não só da cidade de São Paulo. Tem isso na periferia de Teresópolis, tem isso em Brasília, tem isso em Goiânia, quer dizer, tem isso no Recife. No Brasil inteiro, as cidades todas se desenham. A favela já não é mais aquele cenário que a gente vê da rocinha apenas embelezando o morro. Ela está incrustada, cercando as grandes e as médias cidades brasileiras. A minha pergunta é a seguinte: você realmente acredita que essa coisa de uma nova ação de pessoas e de instituições vai mudar uma realidade como essa? Porque a sensação que eu tenho é que a única coisa que muda isso é uma bomba atômica. Bom, é sua opinião, mas... Não estou defendendo, não é a minha. Só estou dizendo que não vejo como isso, porque essas pessoas... Mas veja, então... Só para completar, senão vai parecer que eu falei uma pataquada. Não é isso. Uma proposta sumária. Essas pessoas construíram isso com um enorme sacrifício. Elas têm orgulho da casinha delas, do carro dela, da cerca de alumínio que ela tem na casa. Mas ela resolveu o problema individual dela mais ou menos. E aquilo não se junta, aquilo vira uma confusão urbana que eu sinceramente não vejo como se resolve isso. Veja, Marcos, claro deixa que eu só acrescentar só dar um dado. A população favelada no município de São Paulo passou de 2% da população em 1950 para 20% da população em 1990. Isso que falamos favela, na realidade, às vezes é favela, mas a coisa mais grave é exatamente o que o Marcos está descrevendo, que é um estágio extremamente construído, e não é um barraco provisório, mas ele realmente se fixa. Né? Assim, aquilo que às vezes é chamado como uma cidade ilegal, porque não teve aprovação do projeto, né? Essa cidade ilegal, em todas as metrópoles, em algumas metrópoles, chega a ser 1/3 da realidade física da cidade. Né? Em São Paulo não chega a ser 1/3, mas é enorme, é muito grande e considerável.
E você pergunta o que fazer com isto, né? A não ser demolir e as pessoas que vão para onde quiserem, né? No Rio de Janeiro se fez algum trabalho muito Favela bom, Bairro. o Favela Bairro. É um trabalho discreto, feito com a população. Tiveram que derrubar algumas dessas casas, sim, para conseguir um espaço público que era vantajoso para os habitantes. As pessoas que foram retiradas continuaram no bairro em outro lugar. Não foi violento no sentido como foi feita agora uma retomada de um terreno mediante destruição sumária de casas. Não foi feito assim. Foi um trabalho criterioso de inserção desses aspectos ilegais dentro da trama urbana, de maneira que pudesse entrar o caminhão do lixo, que pudesse ter aqueles serviços públicos que eles mesmos requeriam, mas que eles também não sabiam como resolver. Eles só foram resolvendo os seus problemas individuais, né? Então, eu acho que existe solução. É muito mais difícil, é muito mais penoso. Seria conveniente pegar um desses bairros e fazê-lo de modelo, para que, inclusive, os outros bairros dissem, olha, mas é possível até, temos uma pracinha, temos um empório melhor, etc. Então, Jorge, aproveitar. vamos tentar agora, inegavelmente, nas regiões metropolitanas, portanto, onde existe grande aglomerado, é uma dificuldade a mais. Em nenhum momento diz que as coisas são fáceis. Mas eu acho que pode haver uma solução outra que não a bomba atômica. Mas vamos tentar concretizar aqui para o telespectador. E antes disso, deixar bem claro o seguinte, eu não acho que a globalização e esses efeitos todos sejam inevitáveis. O que eu digo é que isto está acontecendo. Agora, mas vamos concretizar. Então, o senhor, por exemplo, é uma pessoa com uma larga experiência, o senhor participou do concurso para escolher o Plano de Brasília, o senhor tem essa experiência toda em planejamento, o senhor foi secretário da Habitat, que tratou da questão em nível mundial. Quem resolveu bem esse problema? Onde é que ele está bem resolvido e o que é que levou a uma boa solução? Qual é a cidade que se deveria tomar como exemplo? Olha, quando a gente escolhe cidades, a gente fica entre dois extremos. Cidades do cinema, do science fiction, fumegantes, escuras, caindo aos pedaços, né, como geralmente são representados o futuro nos filmes de science fiction. E no outro extremo, Shangri-La, um filme idílico, né? Horizonte Perdido, se não me engano, né? Uma cidade onde todo mundo é perfeito, a sociedade perfeita. E não existe um, não existe outro. Estamos mais próximos da ficção científica do que de Shangri-La, mas na realidade eu acho que é entre esses dois extremos que a humanidade deve encontrar como viver em cidades de uma forma civilizada. E existem lugares melhores e lugares piores. Não existe lugar ótimo e lugar péssimo, mas existe sim lugares melhores e lugares piores. Então, para responder à pergunta do Washington, eu diria que lugares melhores, no caso do Brasil, seria sem dúvida Curitiba, que conseguiu em bons pedaços da sua cidade. O miolo da cidade, não a grande Curitiba. Que seja. Eu disse, em alguns pedaços da cidade, conseguiu um transporte razoável, uma amenidade boa e um grande orgulho pela beleza da sua cidade. E a desocupação dos fundos de vale que a professora... E, é claro, inclusive, um melhor uso da drenagem e das possibilidades de drenagem. Existem outras cidades no terceiro mundo, né, que são... Mesmo no Brasil, existem cidades médias que são razoavelmente mantidas. Londrina, por exemplo, é uma cidade cuja administração e cuja limpeza, cujo asseio é extremamente agradável para a sua população. Eu não estou dizendo que Londrina não tenha favelas. Eu não estou dizendo que Curitiba não tenha favelas, porque são cidades brasileiras. Elas não se isolam de todas as mazelas da má distribuição da renda em nosso país. Mas mesmo em outras partes do terceiro mundo, né, eu conheci na Índia situações muito diversas, né? A Índia tem mais problemas do que o Brasil a resolver, eu diria até, né? A partir do fato que tem dezenas de línguas, diversas religiões, né? E situações de castas que ainda perduram, apesar de elas terem sido abolidas de jure, né? E, no entanto, existe no sul da Índia, né, a região, a província de Kerala, né, em que o ambiente social, por causa de uma série de políticas econômicas, resultou num ambiente
hoje mais pacífico, já não foi no passado. Então existem condições de fazer melhor ou fazer pior. Deixa eu acrescentar uma coisa. O senhor acredita na possibilidade de que as grandes aglomerações possam encontrar uma solução? Eu vou dizer porque que eu digo isso. Na década de 70, o governo inglês, junto com a revista Ecologist, reuniu aquele grupo brilhante de cientistas que fez um estudo sobre a questão das cidades e que resultou num livro que foi publicado pela Ecologist e pela ONU, que se chama Manifesto pela Sobrevivência, onde diz o seguinte: a partir de 5.000 habitantes começam a se criar deseconomias de escala que não vão encontrar a solução, porque a solução vai representar um novo problema. Ou seja, vai começar a ter que ter transporte urbano, vai começar a ter que ter transporte de lixo, vai ter que começar a ter coleta de esgoto, vai ter que começar a ter todas essas coisas, e cada solução implica um novo problema. Então, isso resultou, inclusive, numa proposta de núcleos urbanos de, no máximo, 5.000 habitantes, integrados, o máximo possível, suficientes, mas integrados com outros núcleos e formando uma rede. Então, eu pergunto ao senhor, a questão da aglomeração urbana é ou não viável? Veja, o cálculo da cidade ideal, do número, isso foi uma discussão dos anos 30, Platão, né? Dos anos 40, de qual é o número ideal, etc. Né? E era mais do que 5.000, mas era não muito mais do que isto. Mas essa situação mudou. Quer dizer, a urbanização em todo o mundo, nos últimos 50 anos, foi intensíssima e continua sendo. Por outro lado, nós temos metrópoles muito grandes. Pensar numa desurbanização, isto é, no fim das metrópoles e na vida urbana ligada em pequenas cidades, é uma utopia. Eu não sou contra as utopias, mas eu acho extremamente difícil de ser realizada, porque essas grandes metrópoles já existem. Mas é desejável? Em segundo lugar, eu chegava lá. E em segundo lugar, é preciso perguntar se isto é desejável. Então, na minha opinião, isto não é desejável. Mas a população de São Paulo respondeu a uma pesquisa do Instituto Gallup com 63% dizendo que gostariam de se mudar daqui. Mas não se mudam. Nessa situação... Então, estão livres de se mudar. Olha, se 60% se mudassem, resolveriam muito o bem, problema da cidade. são naturalmente os 60%, os outros, né? Porque nós ficamos. Eu não. Você não, que não gosta. Mas a verdade é que a cidade é em si um fato de cultura. E não é um fato de cultura insignificante na história da humanidade. É um belo fato de cultura. Não apenas. Entende? Mas isto não é para ser jogado fora. Os investimentos que a sociedade fez em construir uma cidade é para ela ser utilizada, para ela ser melhorada, para ela ser embelezada, né? E para ela ser usufruída de uma forma mais justa. Não para ser destruída, para voltarmos a viver em cidades pequenas. Quer dizer, não é apenas um problema do utópico. Acho que se perde aí, inclusive, uma função urbana. Além do que, existem problemas que são valores sociais e culturais que dependem da escala. Né? Nós não teríamos em cada uma das cidades de 5.000 habitantes uma orquestra sinfônica, um balé, um festival de cinema. Em compensação, talvez teria as pessoas que ser tudo virtual. Muito mais instrumentos, cantassem mais, fizessem mas mais isso não impede, coisas. isso não impede. A escala da cidade grande não é uma coisa negativa. Saber o que fazemos com ela, saber o que fazemos dela é um grande desafio. Ladislau. Olha, eu queria te colocar, Jorge, o problema é o seguinte. Eu acho que os teus aportes, de maneira geral, são muito significativos em toda essa visão. Né? Nós estamos com o fato da globalização, gostemos ou não, nós estamos com o fato da urbanização. Essa urbanização aproxima localmente, ao mesmo tempo que é uma explosão de dispersões no processo de globalização. Eu acho que o que nós estamos colocando aqui na mesa é como aproveitar as oportunidades que surgem, porque não há dúvida que a urbanização gera problemas e ameaças, mas gera também oportunidades. Nós estamos buscando maximizar oportunidades. Quando nós partimos da cidade de São Paulo, nós vimos que aqui tem os técnicos, tem o dinheiro, conhecemos as soluções e está se tomando decisões absurdas. Então, eu acho que o que está se colocando na mesa, na realidade, é o processo decisório, e isso interessa todo e qualquer município do país nesse sentido. E isso é que foi a grande razão e a grande riqueza da reunião de Istambul, certo? Inclusive da cúpula das cidades, né? Do City Summit que foi organizado.
Né? Aliás, eu queria aproveitar o embalo aqui para mostrar o livro do Jorge, fazer aqui um rápido merchandising do Caminho de Istambul, que eu acho que é merecido, que é Memórias de uma Conferência da ONU, livro da editora Paz e Terra, que conta não só o processo de elaboração e de vivência do próprio Jorge em relação a essa Conferência da ONU, como também tem um apêndice que prevê aí um pouco essa passagem do fim do milênio. Por favor. Um excelente merchandising e oportuno, eu acho. Mas, de toda forma, a história da humanidade é basicamente uma história rural. Nós estamos entrando num século decisivamente urbano. Nós temos que aprender a gerir as cidades. Nós criamos as cidades, mas continuamos com sistemas centralizados de poder, completamente desatualizados, frente à necessidade de uma gestão flexível, participativa, completamente diferente. Eu estou voltando ao processo decisório. Você veja quanto tempo nós discutimos aqui o plano e a escolha do prefeito. Você não gere uma cidade redigindo um plano e escolhendo o prefeito que vai implementar. Mas nem na ONU. Você gere ele no sistema. Deixa eu lembrar um sistema que eu participei das reuniões das indústrias de plástico no ABC. Os empregos estão indo embora. Eles não nomearam um novo conselho, um novo secretário, não sei o quê. Juntaram 150 empresários do setor de plásticos, juntaram os prefeitos locais, a USP com o programa Prumo de apoio tecnológico, a Unicamp, que fez o estudo de pesquisa de viabilidade do setor, o MOVA e o SEJA para a formação de adultos e qualificação, o Sindicato dos Químicos fez um acordo com as empresas para acertar a formação, a Fiesp cedeu o instituto lá do Senai para poder fazer os cursos, ou seja, de repente o setor está andando. Ninguém esperou o governo central, ninguém esperou, ficou só falando da globalização, arregaçaram as mangas e juntaram o que com os sistemas, os potenciais locais e com os atores realmente existentes, articulados, o que podemos fazer. Eu acho que isso volta a uma coisa que você disse de passagem no início, a importância, por exemplo, no caso de São Paulo, dos conselhos, das subprefeituras. É nova forma de ter. Isso que está no centro. Quer dizer, eu acho que quando nós falamos nas prefeituras, e milhares de prefeituras desesperadas por esse país, é que não tem a estrutura institucional e o sistema de tomada de decisão que permita realmente resolver os problemas. E aí eu queria lembrar o problema. Porque se nós queremos enumerar tragédias e falar de bombas atômicas, olha, vai ter razões para 1 milhar de bombas atômicas. Eu estou fazendo um levantamento junto a uma pesquisadora da Metodista sobre experiências inovadoras no Brasil. O Peter Spink, na Getúlio Vargas, levantou 640 experiências inovadoras. Certo? A Abrinq, Fundação Abrinq, está fazendo levantamento de conjunto de experiências inovadoras, por exemplo, para a criança. A Assessoria de Assuntos Institucionais do PT levantou 540 experiências inovadoras municipais no país. E tem o catálogo da Habitat também, o catálogo... Tem um catálogo de experiências da Habitat. O Polis publica dicas municipais. Certo? É uma velha briga, inclusive minha, em vez de fazer só pequenas empresas, grandes negócios, pegar essa carrada de experiências inovadoras que estão acontecendo pela base, porque as pessoas estão arregaçando as mãos porque cansaram de esperar que aconteça alguma coisa lá em cima, né? E essas experiências realmente, elas têm, é curioso no levantamento que a gente está fazendo, uma coisa em comum: parcerias. Ou seja, é articulação nova das forças locais. Certo? Eu acho que quando se juntam vários prefeitos de 7 cidades do grande EBC, de partidos diferentes, e se articulam em torno de uma proposta deles, de certa maneira, a população retomando as rédeas do processo. Então, curiosamente, de um lado você tem a globalização, de outro lado se forma uma âncora. Quanto mais se globaliza, de certa maneira, mais precisamos de uma âncora organizada da população. Eu acho que dos diversos textos teus, de diversas discussões que tivemos juntos, de mais rico que você tem trazido é essa visão que cruza por rede, mas que se encaixa no sistema de participação, de democratização do poder. Certo? Eu acho que exemplos de experiências boas existem pelo planeta fora. Gostaria muito que você comentasse essa visão de como você está vendo essas dinâmicas de parcerias, esses novos caminhos que estão se apresentando, porque você organizou isso para o Habitat a nível internacional, né, as best practices, certo? Isso está existindo com muita força no Brasil. Eu gostaria que você
talvez desenvolvesse nisso, porque eu acho que isso é um dos eixos mais ricos e para muita gente nas cidades que escutam um programa como esse, eu acho que é sumamente importante ver que há caminhos que estão se abrindo, arregaçando-se as mangas. Veja, Ladislau, eu dizia isso quando eu falava nas novas formas de trabalho, na forma de trabalhar em rede, que não é, e no novo papel político, né? E dizia também antes que o prefeito, hoje em dia, não precisa simplesmente ficar inserido dentro da hierarquia, aguardar que o governador ou o presidente lhe determine o que fazer, que ele tem uma liberdade de ação que é muito maior. E esta é a experiência que temos no mundo. Essa troca de experiência, quando montamos, quando eu elaborei o projeto da conferência de Istambul, eu comecei colocando o que nós queremos tirar disto, né? Colocar os produtos finais, né? Como a gente fazia quando era estudante e trabalhava na União Nacional dos Estudantes, etc. O que queremos tirar dessa conferência? E havia 4 coisas, né? Uma delas era fazer um catálogo de experiências e montar um sistema pelo qual as experiências locais pudessem constantemente ser avaliadas e intercambiadas. Porque tínhamos uma experiência no Brasil disto, anteriormente, que tinha dado muito certo, que era o chamado RECEM no governo Montoro. Em segundo lugar, fazemos um acompanhamento e uma observação através de um observatório global, né, do que aconteceria com as cidades daqui para diante. Né? Acompanhar isto mais de perto, uma vez que o mundo tende a uma urbanização muito grande, com repetição, inclusive, de equívocos na Ásia e mesmo na África. E, em terceiro lugar, era tirar da própria elaboração que iria ter da conferência as conclusões sobre a forma pela qual as Nações Unidas e governos pudessem trabalhar segundo métodos novos. Nós só conseguimos fazer Istambul porque nós abrimos completamente a organização para parcerias. E criamos, então, cerca de 100 reuniões preparatórias de Habitat, que eram tomadas e organizadas por diversas composições de parceiros. E quando voltei para Nairobi, a minha última tarefa era propor uma alteração da instituição, do Centro Habitat, que então eu propus para abandonar a hierarquia e transformá-lo num feixe de redes de parceiros. Porque é isso que tinha dado certo. E esta é uma experiência que está ocorrendo. Você citou o exemplo do ABC, de Santo André. Esta é uma experiência que está ocorrendo em muitas cidades, em muitos países do mundo, com dificuldades. Porque para um dos parceiros, chamado governo, em qualquer nível, é extremamente difícil abandonar a hierarquia e entrar em contato com o resto da sociedade de uma forma que não seja impositiva. Em parte porque ele tem um mandato de impor, né? Em parte é isso mesmo. Mas em parte pelos próprios vieses e vícios de comandar e de não se associar. E nisso está, na realidade, a possibilidade do amadurecimento da democracia. Quer dizer, trabalhar em parceria e reconhecer que a nação não é apenas o governo, como era visto, digamos, 50 anos atrás. Ou apenas a empresa agora. Ou apenas a empresa, né? Mas que, na realidade, a nação é mais, né? E que os atores são identificáveis, e eles se identificam porque eles são atuantes, e que isto precisa ser colocado dentro do mecanismo de negociação e de discussão. Essas são facetas novas da democracia, na qual nós devemos aprofundar e investigar. Mas não lhe parece perigoso imaginar e repetir que o fenômeno de rede suprime a hierarquia? E talvez não parece perigoso confundir voluntarismo com a vontade local. A vontade local resulta de um saber local, que hoje é também saber global, porque, do contrário, não pode ser eficaz. Esse saber local, ele tem eficácia na medida em que os vetores que realmente comandam o permitem. E o lugar não tem comando sobre o funcionamento do território. Essa é a questão. O território, hoje, ele funciona em função da grande empresa, que faz a política do território, através da sua própria política. E o Estado se limita, em grande parte, através do controle
subordinado, porque é da finança, a estabelecer regras que mudam e que mudam a capacidade de gestão do lugar. Essa que é a questão que me parece central. Para não se continuar repetindo essa confusão entre vontade local e o voluntarismo. Nós queremos fazer, nos reunimos e, com boa vontade, a gente encontra um caminho juntos e resolvemos a questão. Eu acho que é um perigo. E pode ser criminoso dizer isso às pessoas, porque isso pode ter êxito durante alguns meses ou anos, depende de como a política mais global se dá, mas não tem eficácia estrutural. Então, eu não tenho nenhuma simpatia por soluções que são apenas funcionais. Eu continuo imaginando que as soluções funcionais são subordinadas na sua eficácia duradoura às soluções de estrutura. Então, para isso, o que é que a gente tem que fazer? Em lugar do discurso da globalização, a gente tem que entender. E uma das pontas do entendimento é talvez recusar a repetição de que se trata de uma transição. É mais que uma transição, porque é também um período histórico. Quer dizer, é isso que é importante. Então, a gente vai descobrir como é que funciona. E, a partir de saber como funciona e depois saber como funciona em cada país, porque o exemplo não nos serve. O que é que vamos fazer com o exemplo do Quênia, por exemplo? O Brasil tem a sua própria Constituição como país. Eu falo, não é a Constituição papel, não. O país, ele próprio, não é? O Brasil, ele tem uma forma de reagir perante essa chamada globalização. Eu acho que essa que é a questão central, sem o qual a gente oferece soluções tópicas que permitem um flash de televisão, um esforço de propaganda, que satisfaz as pessoas durante algumas semanas, mas que não são soluções. Eu não concordo consigo. Sim, eu acho pode que não os concordar, exemplos, mas não o que é legítimo. Nós estamos aqui para discutir exatamente. O que eu estou mas tem que explicar porque eu não concordo. Perdão. Não é isso? Quer que eu explique porque não concordo? Mas é isso que eu estou esperando. Tá? Eu não concordo pelo seguinte, porque eu acho que o aperfeiçoamento da democracia se dá mediante a ação política de melhorá-la. A palavra democracia é um cobre-sexo que não permite uma discussão válida se a gente não redefine. Com a globalização, tem que redefinir também a democracia. Muito bem, está certo. Mas, de qualquer forma, fica vazia enquanto estivermos ocupados redefinindo e debatendo para redefinir, acontece que as cidades estão aí. E estão mal. E estão a exigir soluções. E a verdade é que, ao nível dos prefeitos, sim, eles aprendem uns com os outros. A experiência não é São Paulo com o Quênia, digamos, aí talvez não houvesse exemplos a copiar. Mas, localmente, dentro do próprio país, né, e mesmo em países em circunstâncias semelhantes, estou cansado de ver exemplos de prefeitos que se inspiram, não copiam, porque as circunstâncias são outras, mas se inspiram numa ação feita em determinada cidade em que havia um problema semelhante para resolver de uma maneira semelhante o seu problema. E este aprendizado muito rápido é útil e ele modifica a cidade. E por outro lado, ele também instala, às vezes, uma nova forma de decisão. Eu não estou pleiteando a abolição de toda e qualquer hierarquia, né? Não é isso. Mas o problema é que a nação não permite de ser administrada apenas com hierarquia. Porque existem muitas formas de organização social que não são hierárquicas e que são eficazes. Isto é, produzem resultados. E produziram resultados, ultimamente. Temos visto isto, né? De maneira que eu não acho inútil, acho, ao contrário, acho muito útil. Na realidade, de ter essa prática. Eu queria que completasse o que estava no seu livro, e eu creio que já o fez, e eu lhe agradeço imensamente. Bom, Jorge, diga. Nosso tempo está acabando, eu queria colocar uma última questão. Não é nenhuma questão, acho que vale pelo curioso do aspecto e até para
de alguma forma, lhe permitir, digamos assim, justificar o seu otimismo. Tanto nesse Mensagens de um Futuro Próximo, se eu não estou enganado, eu não li o livro, mas li a resenha sobre ele, algumas matérias sobre ele, quanto em outros raciocínios anteriores, você desenhou um cenário possível para a cidade do ano de 2025. Né? E eu sou um apaixonado por ficção científica e por todas essas coisas, até por uma coisa que hoje é curiosa da gente ler, que é as previsões que deram errado. Há inúmeras, né? Uma quantidade impressionante. Se a gente pensar, por exemplo, que o fax é uma coisa obsoleta e que mudou a feição do mundo, ou se a gente pensar que o transporte individual, o automóvel, continua sendo exatamente igual àquele do final do século passado, salvo alguns avanços tecnológicos, mas o jeitão, quer dizer, a essência é a mesma coisa. São 4 rodas, é um motor a explosão, que ele serve para levar as pessoas daqui para ali, e que hoje, nas cidades brasileiras, a velocidade média dos automóveis é metade daquela dos primeiros automóveis que se transportavam. Mas eu sei que há um cenário, eu queria que você, de alguma forma resumida, apresentasse esse cenário do ano 2025, que eu acho que é um cenário otimista, mas que, no seu caso específico, tem uma justificativa de raciocínio para isso. Não é uma coisa que você vai sacar aqui do bolso do colete. Bom, há muitos cenários possíveis, inclusive alguns desagradáveis, né? Mas imagino que você esteja me desafiando a fazer um cenário otimista de uma cidade maravilhosa que eventualmente possa existir dentro de 20 anos. Olha, o ano 2025 não é daqui a pouco, né? O período é relativamente limitado. Mas, digamos por hipótese que, para começar com o problema da circulação, né? Consigamos fazer aquilo que a cidade do México fez, investir no metrô 10 km por ano. Então, daqui a 10 anos, nós teremos a rede de 140 km, que era o projeto original do metrô em São Paulo. Eu acho que, a essa altura, dentro de 10 anos, nós precisaríamos mais, porque precisamos que o metrô atinja o ABC, saia para fora do município, de maneira que vamos ter que continuar. Então, nós temos aí um programa de investimentos, né, digamos, de 15 anos, para termos uma razoável rede de metrô, que é um transporte confortável, importante numa cidade desse tamanho. Né. Mas, ao mesmo tempo em que se está investindo nisto, né, e acho que a empresa privada pode, inclusive, ser chamada a contribuir nesses investimentos, né, além disto, o entrosamento com o resto das formas de transportar também tem que se desenvolver. Eu acho que dentro de 10, 15 anos, haveria condições de não se utilizar gasolina e o petróleo como combustível. Já hoje, em Vancouver e em Chicago, estão correndo uns ônibus experimentais funcionando a pilha de hidrogênio, que é um salto qualitativo, um salto tecnológico, na qual os pesquisadores estão se batendo já, acho que há 20 anos, e que nos abre um horizonte muito favorável em função da poluição e do que significa o monóxido de carbono. É claro que para poder alcançar isto, grandes lutas de lobbies deverão ser empreendidas. Mas acontece que as reservas de petróleo, dentro de 50 anos, de qualquer forma, estão minguando. E aí o preço sobe demais. De maneira que, apesar das lutas entre as diversas empresas e do lobby da gasolina, podemos eventualmente imaginar que algumas circunstâncias favoráveis nos permitam circular, inclusive com veículos não poluidores. Né? Mas é claro que durante esse tempo todo, se pensarmos em São Paulo, nós temos que recuperar, e muito antes disso, o espaço público. Tá? Nós temos que ter ruas que sejam de todos e não de ninguém. Nós temos que ter parques novos, nós temos que ter uma grande abertura, temos que ter uma recuperação da várzea do Tietê, que foi injustamente ocupada. Né? Então, nós temos que criar uma paisagem, inclusive, que hoje não está codificada, hoje é um caos, né? É horrível, é muito feio. Então, é necessário, inclusive, algum tipo de disciplina que ainda permita a criatividade, porque alguns outdoors são bonitos, né? Mas que não transforme, digamos, o excesso de informação na desinformação e no caos da paisagem urbana que nós temos hoje. Isto é possível intervir, é possível melhorar. Talvez daqui a
no ano 2025 realmente tenhamos tido uma sucessão de boas atividades no sentido de melhorar a paisagem urbana. Mas, ainda assim, existe o problema que, para a recuperação do espaço público, é necessário ter segurança. E a segurança não é apenas um problema físico, não é apenas um problema de arrancar as grades e plantar árvores. O problema de segurança é um problema concreto, é um problema de solidariedade e de confiança da população. É um problema de autocontrole e, às vezes, até de autogestão. Existem formas que foram tentadas, existem projetos até nesses livros que você tem aí, escritos há 20 anos atrás, no sentido de que a polícia seja comunitária, no sentido de que haja a cada 500 metros uma cabine de uma polícia que seja muito vinculada à população, né? Com os riscos de cooptação que sempre existem nos limites da delinquência, mas em qualquer cidade do mundo, mas possivelmente, sendo otimistas, é possível, inclusive, que essa proximidade dê mais segurança e que, portanto, inclusive, a criminalidade, que no ano 2020 ainda há de existir, né, esteja talvez menos violenta, talvez mais sofisticada, talvez de outra forma, mas não tão desavergonhadamente violenta e brutal como hoje em dia. A cidade poderá recuperar, inclusive, um certo orgulho, mas somente se houver uma descentralização, somente se houver o aqui, somente se você souber onde é o aqui. Momento é hoje em que nós todos estamos aqui e estamos a colar na globalização, né? O homem vai ter que conviver com essa duplicidade, né, que é muito rica, finalmente, de ser cosmopolita e provinciano, né? Então, é possível que, nessa visão, com uma metrópole de São Paulo com um colegiado de subprefeitos, né, com uma fiscalização da população muito maior sobre a administração, se possa ter, inclusive, uma menor corrupção, talvez nenhuma corrupção, se formos mais otimistas ainda. Então, eu vejo que coisas podem ser feitas. São Paulo não terá, talvez, a beleza paisagística de São Francisco, não terá a calma fornecida pela homogeneidade de Paris, né? Não terá uma série de outras coisas que são mais bonitas a Lures. Mas há algo que pode ser feito agora. Para citar um único exemplo. A cidade foi fundada no pátio do colégio. E eu tive, há umas décadas atrás, a honra e a emoção de ser contratado para a sua reurbanização. E andava pelo pátio do colégio, que era um lixo na ocasião, né, abandonado, sempre me perguntando, mas por que aqui? Qual é a razão, qual é o espírito desse lugar? Por que os fundadores decidiram que aqui se iniciava uma cidade? Até perceber que, por razões geográficas até, a solução era óbvia. Aquilo era um promontório voltado e debruçado sobre uma várzea lá embaixo, é um lugar clássico de defesa, né? E, portanto, o que caracterizava fisicamente o lugar era, antes de mais nada, os taludes. E o meu projeto foi limpar os taludes e deixá-los verdes, para que a plataforma pudesse ficar limpa. E nessa plataforma que houvesse o menos possível. A reconstrução do colégio, que lá está, e basicamente um pequeno pedaço de taipa que foi conservado. E o resto era para a visita e a reflexão. Eu fui outro dia, passei por lá, e aquilo foi transformado em estacionamento. É uma vergonha. E foi transformado em estacionamento pela própria organização jesuítica que assumiu aquilo como patrimônio histórico dos jesuítas que fundaram a cidade. Tirar os automóveis é fácil, é só criar vergonha e respeitar o lugar de fundação da cidade que hoje estamos comemorando. É preciso ter amor pela cidade, é preciso ter espírito público, é preciso refazer a forma de administração, é preciso democratizar e é preciso agir com algumas boas ideias. Não há nada mais prático do que uma boa teoria, dizia Durkheim, né? Então é preciso, inclusive, conceituar essas coisas todas que a gente vai fazendo. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista. Eu espero que o Roda Viva já tem 12 anos. Eu estou aqui há 6 meses.
Se me deixarem, eu fico aqui até o ano 2025, porque acho... Para me entrevistar, espero. Claro, porque acho que se a gente não vai chegar lá, Todos uma nós, coisa... Todos nós estaremos Todos nós aqui. Até porque, Obrigado. nesse ponto de vista otimista, as condições de vida dos seres humanos têm melhorado e a longevidade também. Exato. Mas, de qualquer modo, estejamos ou não aqui, eu tenho certeza do seguinte, esse tipo de discussão, esse tipo de contraditório é uma parte desse jogo, né? E é isso que é a responsabilidade nossa de fazer, espero que a gente tenha feito. Eu agradeço muito aos nossos debatedores, ao Jorge Wilrhein, a você que está em casa, e desejo uma boa noite, uma boa semana e até segunda-feira que vem, sempre às 10h30 da noite. Até lá.